Beleza, pessoal, estamos de volta aqui para resolver mais uma questão preparatória para o seu Enem 2018. Mais uma questão envolvendo hidrostática, beleza? Que é uma parte da mecânica. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Olha lá, uma questão que envolve aí hidrostática, certo? Olha lá, ele fala aí de 20 quilopá. O que é esse 20 quilopá? É uma coisa muito mais simples do que você pode imaginar. Olha lá. 1 quilopá. Toda vez que aparece o K, é referente a 1000. E esse pá é de Pascal. Certo? Pascal, que é uma unidade utilizada para pressão. Se liga aí, ó. Cada 1 Pascal vale 1 Newton por metro quadrado. Certo? É uma unidade utilizada para pressão. Tranquilo? Então, olha lá o que ele está falando, que o funcionamento apropriado funciona com 20 quilopascal. A figura mostra a instalação hidráulica para a caixa d'água e o cano ao qual deve ser conectada a ducha. Então, olha lá, lá embaixo você tem, né, a saída de água. Vou voltar aqui para você ver, ó, a saída de água aqui e a caixa d'água aqui em cima, certo? E aqui a água com o seu nível correspondente. A pergunta dele aí, ó, vai estar no próximo slide. Vai abordar o quê? Vai abordar se o valor da pressão na água está associado com qual das alturas aí? H1, H2, H3, H4 ou H5? Certo? Então, olha lá, a gente vai ter que ter um entendimento aí do que é pressão hidrostática. Se você se lembrar do que é pressão hidrostática, você faz essa questão com facilidade. Dá uma olhada lá. Pressão é força aplicada numa área. Pressão vai ser, né, a força aí associada vai ser o peso da água, o peso da coluna de água. Peso da coluna de água. Então, olha lá que legal. Vai ficar massa vezes gravidade, beleza? Sobre a área de aplicação aí da coluna. Vai vendo, olha como é que é tudo uma sequência lógica. Do exercício anterior, a gente tinha falado que densidade é massa sobre volume. Se eu pegar a densidade e fizer vezes o volume, eu tenho a massa do bagulho, olha lá. Massa fica sendo densidade vezes volume. Olha lá, vou substituir na expressão. Pressão é densidade, volume, gravidade sobre a área. Beleza? Vamos pensar mais um pouquinho? Se você é bom de matemática, bom de geometria, você vai lembrar que o volume é o quê? Área da base vezes a altura. Se eu tenho um sólido regular, eu determino, né, o volume com facilidade. Só fazendo a área da base vezes a altura, olha que legal. Pressão hidrostática vai ser densidade, área, altura, ok? Olha lá. Tirei daqui, ó. Sobre área. Então, olha lá que legal. Está na hora de eu pensar se eu posso simplificar alguma coisa. Olha lá que interessante. Posso cortar essa área aqui, ó. E daí eu tiro que a pressão hidrostática fica sendo dGH. O que isso quer dizer? Que eu consigo determinar a pressão que um líquido faz no fundo dependendo somente de 3 coisas. Da densidade do líquido, da gravidade no local, né, que é a famosa gravidade G, valendo sempre 10 metros por segundo ao quadrado, e o H vai ser o quê? A altura da coluna de líquido entre o local por onde a água consegue escapar, né, a situação limite inferior, e o limite superior. Ora, se você lembrou dessa fórmula, ou mesmo dessa demonstração, basta você voltar lá e ver o desenho que mais se integra a ela. Olha lá, voltando no slide. Que legal, ó. Será que seria, né, H1? Não, H1 não está pegando aqui o limite superior, né? O limite superior estaria por aqui, ó. Será que seria H2? H2 não está pegando o limite superior. H3, opa, está bem no nível da saída de água e ainda está com outro limite aqui, ó, bem na superfície do líquido. Então, resposta correta aí, ó, você retorna ao outro slide, fica sendo a letra C, de casa, tranquilo? Porque a única alternativa lá, ó,
que aborda realmente o limite superior do líquido e a saída de água. Tranquilo, né? Tranquilos, já marcamos aqui a letra C. Beleza. Pessoal, vamos aí fazer um próximo exercício, agora abordando o tópico de ótica. Tranquilo? Então vamos lá resgatar aí os conhecimentos que nós vimos dentro da ótica do ensino médio, a sua aplicação no Enem. Olha lá que legal, a questão de número 13. A questão de número 13 é uma questão que fala a respeito de uma ilusão de ótica conhecida por Fata Morgana, certo? É bem legal, bem curiosa essa ilusão de ótica, ela causa até alguns problemas aí para navegadores e até pessoas aí que lidam com superfícies muito quentes. Olha lá que legal. O que fala a questão de número 13? Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico conhecido como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vindo de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escura que se parece muito com águas calmas no escuro, certo? Então, olha aí, você tem uma ilusão de ótica aí que é oriunda do quê? De você ter superfícies em temperaturas diferentes, né? Você já deve ter assistido o filme Titanic, ou já deve ter lido a respeito, né? O Titanic foi um barco tripulado por muita gente que bateu no iceberg e afundou muito rapidamente. E até hoje se estuda aí, né, realmente o que aconteceu, como é que um barco tão grande, com tanta gente, conseguiu, né, incorrer nesse naufrágio aí. Vamos lá ver o que ele trata a respeito desse assunto aí. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é o quê? Pessoal, talvez você já tenha visto um fenômeno, nós estamos aqui, né, no Brasil, é um país de clima quente, você já deve ter tido a impressão de ter visto, né, água sobre uma pista num dia de muito calor. Deve ter notado isso. Ou notado uma nebulosidade, uma névoa, uma espécie de um vapor subindo de cima dos carros, né, num dia de engarrafamento, ali muito calor, você olha por cima da lataria ou sobre o asfalto num dia de muito calor, você percebe a espécie de um efeito espelhado, uma luminosidade que você fala, nossa, parece que está vindo, parece que tem água sobre os carros ou água sobre a pista. A explicação disso está nesse fenômeno aqui que a gente chama de reflexão total. Olha que legal isso aqui. Imagina que você, né, esteja aqui de boa, né, num dia de muito calor. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. Imagina que aqui a luz tem que passar de um meio 1 para um meio 2, certo? De modo que a luz tem mais dificuldade de entrar no meio 2 do que no meio 1. Então a gente diz, né, que o nível de dureza, né, o nível de dificuldade para a luz penetrar no meio vai ser espelhado por Ni, o que a gente chama de índice de refração. Olha lá que legal. Então você vai ter aqui que Ni2 é maior do que Ni1, certo? Então a luz, imagina um raio de luz que vem aqui, ó. Ele faz o quê? Ele vai encontrar um meio mais dificultoso. Então, o que vai ocorrer? Ele vai passar para cá, só que ele vai passar aqui, ó. Ele, em tese, deveria passar aqui, ó, nesse pontilhado, mas não passa. Ele sofre um processo de aproximação dessa reta aqui, ó, que é chamada de normal, né? Ele se aproxima da normal. Então, na dificuldade, o raio de luz, quando ele tem que mudar de meio, ele se aproxima da normal. Olha o que ocorre. Por um efeito interessante, né? Se ele tiver que passar, digamos, né? Tiver que fazer um caminho oposto aqui, ó. Digamos que eu tenho um outro raio de luz aqui, ó. Vou fazer outro desenho para não ficar muito poluído. Um raio de luz que passe daqui para cá. Ou seja, do meio mais dificultoso para o meio mais fácil. O que vai acontecer? Ora, o raciocínio inverso. Se quando a luz encontra dificuldade, ela aproxima da normal, quando ela encontra facilidade, ela se afasta. Olha que legal. Então, ela que deveria passar aqui, ó, mais ou menos, acaba vindo para cá. O que aconteceu? Na facilidade, ele se afastou da normal.
tal qual o amigo dele na primeira situação se aproximou da normal. Eu até brinco para os alunos gravarem isso. Na dificuldade, todo mundo procura a família. Olha lá que legal, ó. Ah, estou com dificuldade, estou meio doente, preciso de ajuda, né? O raio luminoso faz o quê? Ele procura a normal. Ele se aproxima. Na facilidade, olha lá, o raio deveria passar aqui, ó. Na facilidade, ele enfrentou um Ni menor, né? O Ni2 continua sendo maior do que o Ni1. Então, ele enfrentou uma facilidade, um meio menos duro. Ele se afasta da normal. Por que eu estou contando essa história para você? Para explicar a ilusão de ótica aí, né? E que é oriunda aí de você ver esse efeito espelhado sobre o asfalto e sobre os carros no dia de calor. A luz do sol, que você tem várias camadas, né, de ar, né? E aí você tem aqui, ó, que a luz, ela incide lá do sol para você, né? E lá vem a luz. O que acontece? Cada uma dessas camadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quanto mais perto da crosta terrestre, menor é o índice de refração, porque mais quente está o ar próximo do solo, certo? Vê se você associa com isso. O bafo quente, o ar está muito quente perto do solo, e a proporção que você vai subindo, você vai se distanciando da crosta. Então, camada a camada, o ar vai ficando mais frio, né? E como a luz vem de lá de cima, ela vem enfrentando camadas mais frias, né? Fria, fria, morna, morna. Quando chega rente ao solo, né, ao chão, ela já está bem quente, o ar está muito quente. E o que acontece? Esse ar aquecido tem um índice de refração bem pequenininho. Então, a proporção que a luz vai descendo, ela vai enfrentando meios cada vez mais moles, que permitem com maior facilidade a passagem da luz, certo? Então, olha lá que legal, ó. Esse raio luminoso veio para cá. Quando ele veio daqui para cá, ele enfrenta um meio menos denso, né? Do 5 para o 4, ele enfrenta facilidade, então ele se distancia da normal, certo? Do 4 para o 3, ele vai desviar mais um pouco e vai fugindo da normal. Deveria passar aqui, acaba passando mais longe. Do 3 para o 2, tem uma nova normal e ele acaba passando assim, mais distante ainda. Do 4 para o 1, perdão, do 3 para o 2, do 2 para o 1. O que vai ocorrer? Você tem aí, ó, que o raio luminoso nesse último nível já dá a impressão de que ele está vindo assim, ó. Ele já está vindo de baixo para cima, porque ele já excedeu o que a gente chama de ângulo limite. Por quê? Existe um limite para ele se distanciar dessa normal, certo? Esse ângulo limite tem como a gente calcular, não vou falar aqui, né? Mas quando ele excede esse ângulo limite, ele, na mudança de meio aqui, ó, de 2 para 1, ele faz o quê? Vou até desenhar de novo aqui, ó. De 2 para 1, ele, em tese, deveria passar. Mas ele já passou por uma dificuldade onde ele saiu assim, ó. Digamos que de 3 para 2, ele passou assim. Quando ele vai passar de 2 para 1, de 3 para 2, ele já estava no limite. Então ele fez isso aqui, ó. Ele acabou criando uma ilusão de ótica nessa pessoa, dizendo que essa luminosidade estava vindo de baixo, né? É o que a gente chama de reflexão total, certo? Esse é um fenômeno aí que é, digamos, primo, parelho com Fata Morgana, né? É um fenômeno que acontece quando um raio luminoso excede o ângulo limite, sofrendo refração. Então, baseado nessa ideia aí da ilusão de ótica oferecida pela Fata Morgana, você tem aí que a resposta correta é a letra B, de beijo, né? A refração é a responsável pela ilusão de ótica ocasionada no efeito Fata Morgana. Legal, né? Tranquilo? Vamos ver um próximo slide aí. Nesse próximo slide, a gente aborda aí outra questão de ótica, né? Devido à sua resistência mecânica, baixa condutividade térmica e transparência à luz, o vidro tem sido cada vez mais utilizado na construção civil, aplicado em portas, janelas e telhados. Sua transparência é importante porque resulta em uma grande economia da energia elétrica usada na iluminação interna do ambiente. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons dos átomos e compõe o material vítreo. O que ele está falando aí? Ele está falando que você tem ambientes aí com vidro, com blindex, com coisas que permitam que a luminosidade externa adentre na sua casa, no seu apartamento,
são boas porque passam leveza para o ambiente e você acaba economizando na energia elétrica. Certo? Tranquilo? O que ele está te pedindo no próximo slide aí? Ele vai te perguntar do seu entendimento da transparência. Olha lá que legal. A transparência pode ser explicada considerando-se que a luz A é absorvida pelos elétrons e transformada em calor. B é absorvida pelos elétrons e retransmitida em todas as direções. C não é absorvida pelos elétrons e é espalhada em diversas direções. D não é absorvida pelos elétrons e continua seu caminho em trajetórias regulares. E é absorvida pelos elétrons e retransmitida de volta pela mesma trajetória de onde veio. Tranquilo? Uma questão aí, finalmente uma questão tranquila para a gente abordar. O que a luz faz quando ela passa pelo material vítreo? Ela passa com a menor interferência possível. O material transparente é um material que permite a passagem dos fótons. Fótons, aqueles pacotinhos de energia quantizada, né? O material vítreo, um material transparente, um acrílico, ele permite que os elétrons, que os fótons atravessem, né? Sem interferir muito nessa estrutura. O material aquece, mas não é muito, né? E aí o que ocorre? Você tem aí, né, a passagem dos fótons, a passagem dos raios luminosos com a mínima interferência possível. Isso é ser transparente, permitir a passagem, né, seguindo o seu caminho mais ou menos na mesma linha. Porque vai ter refração, vai ter um desviozinho? Vai, né? Mas não é grande, não é significativo e ainda compensa para você que está querendo economizar eletricidade. Dentro disso que eu expliquei, resposta correta só pode ser a letra D de dragão, a luz, né, do meio externo não é absorvida pelos elétrons e continua o seu caminho em trajetórias regulares, ou seja, segue do jeito que ela veio do meio externo. Tranquilo? Beleza. Vamos lá ver um próximo exercício abordando ótica aí no seu preparatório Enem 2018. Exercício de número 15. Olha o que eu abordo aí no exercício de número 15. Os espelhos retrovisores que deveriam auxiliar os motoristas na hora de estacionar ou mudar de pista, muitas vezes causam problemas. É que o espelho retrovisor do lado direito de alguns modelos distorce a imagem, dando a impressão de que o veículo está numa distância maior do que a real. Esse tipo de espelho, chamado convexo, é utilizado com o objetivo de ampliar o campo visual do motorista, já que no Brasil se adota a direção do lado esquerdo, e assim o espelho da direita fica muito distante dos olhos do condutor. Beleza? É uma questão que aborda aí, caiu no Enem, uma questão que aborda o entendimento de espelho côncavo e espelho convexo, né? Você deve se recordar disso daí. O espelho côncavo, ele conjura 5 imagens diferentes, certo? Real invertido e menor, real invertido e igual, real invertido e maior. Quando o objeto está sobre o foco, espelho côncavo, você tem o objeto sobre o foco, imagem própria, e quando ele está bem pertinho ali, ó, entre o foco e o vértice, você tem uma imagem virtual direita e maior. Tanto que essa condição aí de virtual direita e maior, algumas mulheres utilizam espelho de maquiagem, né? Deixa ele numa distância de mais ou menos um palmo e pouco do rosto, ele gera uma imagem imensa, o olho da mulher fica desse tamanho. Bom para arrumar sobrancelha, né? Essas coisas, consertar a maquiagem, né? É um espelho detalhista. Ele gera sempre uma imagem muito ampliada. Fala, professor, por que você está falando disso, sendo que o exercício está abordando ali o tema do espelho convexo? Todos esses 5 casos que eu falei são do espelho côncavo. O espelho convexo é tranquilo, está dominado, é somente uma imagem possível de ser formada. Você lembra? O espelho convexo sempre cria para mim uma imagem caso único, virtual, direita e menor. Todo espelho convexo, ele engana reduzindo o tamanho das imagens. Você já deve ter visto esse espelho em conveniência, em retrovisor de caminhão. Enfim, é um espelho que deixa tudo um pouquinho menorzinho, né? De modo a você poder enxergar mais observando para ele. Lembrou qual espelho é? Beleza, então vamos ver qual alternativa é que ele está indagando aí, o que ele fala a respeito do espelho convexo. Olha lá, sabe-se que o espelho convexo, a imagem formada está mais próxima do espelho do que está do objeto, o que parece estar em conflito com a informação apresentada na reportagem. Essa aparente contradição é explicada por qual fato? O que foi isso que eu falei que consegue ser esclarecido pelas alternativas A, B, C, D e E? Vamos dar uma olhada? O que está em contradição aí? A gente lembra que a imagem é virtual direita e menor, né? Para aumentar o campo visual. Vamos lá?
A imagem projetada na retina do motorista ser menor do que o objeto. Letra B. A velocidade do automóvel afetar a percepção da distância. Letra C. O cérebro humano interpretar como distante uma imagem pequena. Letra D. O espelho convexo ser capaz de aumentar o campo visual do motorista. Letra E. O motorista perceber a luz vinda do espelho com a parte lateral do olho. Pessoal, repara aí a parte de interpretação de texto. Ele está procurando uma contradição, ou seja, alguma coisa que esteja em dissonância aí, né? Ele fala que o espelho do lado esquerdo, né? Do lado direito, perdão, acaba ajudando o motorista, mas tem um inconveniente. Qual que é um inconveniente? Qual que é a contradição da existência desse retrovisor? Se você observar aí, ó, a única que realmente figura algo, né, contraditório aí, indesejável, né, para o trânsito, é o problema de você ver as coisas reduzidas e o seu cérebro interpretar como distante alguma coisa que seja pequena. Você olha lá, tá pequenininho, você fala, tá longe, dá tempo. É a hora que acontece um acidente. Beleza? Tem que ter a noção do seguinte, o que eu estou vendo ali, eu estou vendo com amplitude, né? Se eu estou tendo um campo visual grande, aumentado no espelho, para ter um campo visual maior, as imagens vão ter que ficar menores. E eu tenho que o tempo todo me policiar para não achar que o que eu estou vendo ali está longe, longe de mim. Beleza? Então, inconveniente, dentro da nossa interpretação, fica sendo somente a letra C. O cérebro interpreta como distante algo que já pode estar próximo. Beleza? Então, vamos lá, fazendo aí mais um exercício abordando ótica no Enem, preparando você para ingressar na sua faculdade em 2018. Beleza? Então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Próxima questão, questão de número 16, né? Vai falar aí de materiais que são chamados de materiais canhoto. Tranquilo? Uma nova tecnologia aí que dentro de pouco tempo vai facilitar muito o uso de fibra ótica aí e o fenômeno através do fenômeno da reflexão total. Beleza? Sempre o Enem agregando aí o seu ensino médio com novas tecnologias, procurando o casamento do que você vê em sala com o que acontece no mundo real, no mundo prático da tecnologia e da engenharia. Beleza? Então, olha lá, questão número 16. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração, relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades de comportamento e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de material canhoto. Então, olha lá, se você se recordou aí, acho que no exercício anterior, aí, no segundo ou no terceiro atrás, eu mencionei lá o que acontecia quando a luz mudava de meio, né? Se ela encontrava facilidade, ela afastava da normal. Se ela encontrava dificuldade, ela aproximava da normal. Você lembra disso? Então, olha lá. Era mais ou menos isso aqui, ó. Via aqui um raio luminoso, você tinha aqui um meio 1, passando para o meio 2, né? Se eu supor aí um Ni2 maior do que o Ni1, ou seja, está enfrentando dificuldade, ficou duro, devia passar aqui, ó, vai passar aqui. Certo? Se o oposto ocorrer, ou seja, se eu tiver aqui a normal, né? Tiver aqui de novo, meio 1, meio 2, e o raio luminoso quiser passar aqui, ó, está enfrentando o quê? Se o Ni2 é menor, está enfrentando facilidade. Ele faz o quê, ó? Foge da normal, certo? Exatamente como aquela conversa que eu tive com você no exercício anterior. Beleza? Então vamos conhecer um pouquinho melhor aí os materiais canhoto aí no contexto do Enem. Considerando o comportamento atípico, ele falou que é atípico, ou seja, um material artificial. Qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para este meio, né? Então olha lá, na primeira situação você tem que ocorrer o quê? Reflexão, né? Olha lá, ele bateu, não atravessou e retornou para cá. Isso qualquer espelho de banheiro faz. A luz entra, com o mesmo ângulo de incidência com a normal, ela sai. Não tem nada de metamaterial, de material inovador nessa letra A. Nessa letra B, olha o que aconteceu aí, ó. O raio luminoso incidente entrou e atravessou sem sofrer desvio nenhum. Isso também não é novidade. Se eu tiver dois índices de refrações iguais, se o Ni do primeiro meio for igual ao Ni do segundo meio, ele passa
né, da mesma forma, sem sofrer desvio. Não tem novidade aqui. Beleza? Nessa questão 3 aqui, ó, nesse terceiro, letra C, o que ele aborda aí? Ó? O raio luminoso veio, deveria passar aqui e sofreu o quê? Uma aproximação da normal. Olha ele aqui embaixo. Olha a normal aqui, ó. Esse pontilhadinho aqui é normal, ó. O que aconteceu? Ele enfrentou um meio mais dificultoso, né? Você tem aqui um Ni1 e um Ni2. Certeza que esse Ni2 é maior do que o Ni1. Na dificuldade, né? O raio luminoso procura se aproximar da normal. Fechou? Tranquilo? Então até agora eu não estou vendo nada de inovador, canhoto, metamaterial, material X-Men, não está acontecendo nada disso. Calma. No próximo, olha só o que ocorreu aqui, Brasil. Raio luminoso veio para cá. Aqui é normal, ó. Pontilhadinho aqui, ó. Essa é a normal. O material nem adentrou nesse quadrante aqui, ó. Tá visualizando? O bagulho veio para cá e voltou, né? Ele não foi refletido nesse setor 1, não foi refratado para esse setor 2 aqui todo borrado. O material retornou para esse quadrante aqui, ó. Então isso é uma coisa que só pode ser conhecida com um material dopado, um material alterado, um material canhoto, um material não natural, né, que foi projetado aí pelo pessoal da universidade que o enunciado menciona. Então, resposta correta para essa questão, aí pela nossa leitura, é a letra D de dragão, beleza? Ah, professor, e a letra E? Na letra E ocorreu uma simples absorção. O raio luminoso adentrou aqui, a superfície simplesmente absorveu essa energia luminosa, promovendo aí aquecimento e nada mais. Beleza? Então ficamos aí como resposta correta a letra D de dragão e encerramos mais um exercício aí do seu preparatório para o Enem 2018. Siga firme nos estudos, você vai passar, tenha fé no seu futuro, vale a pena estudar. Obrigado, até a próxima.